A paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar com o tema 7 ingredientes indispensáveis para uma oração respondida por Deus. Estamos estudando o acróstico Tachuar, hoje a letra S, submissão. Vemos, amados, que a submissão a Deus e a palavra de Deus nos coloca em proteção. Debaixo da palavra, dentro dos limites da palavra, somos protegidos e também temos autoridade espiritual. O inimigo adora tirar o homem da posição de submissão, para que ele fique desprotegido, vulnerável ao inimigo e que não tenha autoridade na sua oração. Nós vemos que quando Deus colocou o homem no jardim, fez o homem e depois fez a sua esposa auxiliadora, idônea, capaz. E ambos governariam tudo que se move sobre a terra. O inimigo foi lá e fez o caminho inverso. Através de um animal, ele enfeitiça, seduz a mulher, que então incentiva o seu esposo ao erro, à desobediência à palavra de Deus e à vontade de Deus, tornando-os independentes e separados de Deus através dessa desobediência. Então, o que vemos aqui é insubmissão. Esse foi o primeiro pecado. Assim como Satanás foi insubmisso a Deus, querendo mandar em Deus e ser maior que Deus. Vemos que aqui está realmente o efeito da queda. Se Adão pudesse ter a ajuda de Eva e ambos governassem a terra, estaria ali a proteção de Deus e o governo de Deus, a autoridade de Deus. Então sempre o inimigo tem procurado gerar e incitar a insubmissão. Hoje as pessoas vão contra qualquer autoridade constituída, mas a palavra de Deus deve ser vista como sabedoria de Deus e proteção de Deus. Quando Deus escreve algo, ele sabe mais do que nós. Quando ele diz para nós sujeitarmos a toda autoridade constituída, desde que não nos peça algo que seja contrário à palavra de Deus, nós devemos nos submeter sempre, mas obedecer dentro da palavra de Deus. Há uma diferença entre submissão e obediência. Obedecer no Senhor dentro da palavra e submissão sempre com respeito, falando com autoridade. Então você deve ter a submissão. Veja, o Senhor diz para nós orarmos por todas as autoridades, para que tenhamos uma vida quieta e tranquila. O Senhor manda nós nos sujeitarmos a toda autoridade constituída. Hoje as pessoas desobedecem sinais de trânsito. Sempre estão questionando, criticando e julgando toda autoridade constituída, seja política, militar, qualquer autoridade, ao invés de receber a intercessão. E a submissão tem a rebelião, a contradição e sempre uma palavra de crítica. É claro que não devemos concordar com o erro das autoridades. Há uma diferença de ser submisso e ser conivente com o pecado. Não é concordar com o erro, é ter respeito porque foi colocada naquela pessoa uma autoridade. Por exemplo, na igreja não há autoridade sobre pessoas. O que Deus nos unge é autoridade em favor de pessoas. Deus nos dá autoridade para lavar o pé, para servir. Então, quando alguém é investido de autoridade por Deus, as pessoas cooperam cada um com o seu dom, em unidade, intercessão, respeito. Deve haver a comunicação. Se houver algum erro, nós não devemos colocar para debaixo do tapete, mas devemos conversar com respeito, porque é uma autoridade espiritual. Então muitas vezes o que nós vemos é que a sabedoria de Deus ela é desprezada pela carne e parece loucura, mas a submissão ela é uma condição, porque quando nós saímos da palavra de Deus, como Adão e Eva fizeram, como Sansão fizeram, como Saul fez, como Judas fez, essas pessoas elas saem daquela linha de autoridade. Porque quando estamos debaixo de autoridade de Deus e da palavra de Deus, nós também temos autoridade na nossa voz, na nossa oração. A unção ela confirma aquele que é submisso. O inimigo sabe disso e procura despertar a rebeldia, a rebelião. A insubmissão de Adão e Eva, a palavra de Deus e ao governo de Deus, os fizeram perder o paraíso. A insubmissão de Lúcifer o fez cair e perder aquela posição de guardião, guardador da luz. Hoje está em trevas. Então vemos que o homem só tem a perder através da rebeldia, da rebelião, da insubmissão.
e da contenda na carne. É claro que muitas vezes as pessoas que estão em posição de autoridade erram, falham, e devemos corrigir com amor, com respeito. Isto, com o diálogo amoroso, pode ser resolvido, pois todos podemos aprender uns com os outros. Todos somos iguais e grande é o Senhor Jesus Cristo. Mas quando Deus estabelece a autoridade, seja governamental, seja uma hierarquia na própria família, o que vemos é que isto é proteção de Deus para abençoar. Hoje vemos filhos que são completamente insubmissos e rebeldes aos pais e não sabem por que a sua vida não é abençoada. O primeiro mandamento com promessa, o quinto mandamento, honra teu pai e tua mãe para que a tua vida seja longa e abençoada. A Bíblia diz em Provérbios que aquele que amaldiçoa o seu pai e sua mãe entrará em trevas. Então vemos muitas pessoas que não entendem a matemática 100% da palavra de Deus. Eles saem da palavra de Deus, incentivados por demônios, e pensam que não vai dar nada, nada a ver, o que tem, que estou debaixo da graça. E as pessoas acabam saindo fora da palavra de Deus, e pelo destemor não se arrependem, não confessam, e essas orações são interrompidas. Muitas vezes o inimigo incentiva, através da carne, a insubmissão, porque ele sabe que saímos fora da proteção, dos limites da palavra de Deus, do amor de Deus, saímos fora. Como diz Hebreus 12, 14 e 15, que se você tiver algo contra alguém, perdoe, não deixe nenhuma raiz de amargura brotando que te separe da graça de Deus. Veja, separar da graça de Deus. Quando eu não perdoo, eu estou me excluindo, estou saindo fora dos limites da proteção da graça. Eu estou esperando a graça, mas porque eu não perdoo, como diz no Pai Nosso, perdoa assim como nós perdoamos. A pessoa se corta, se priva, ela perde a proteção da graça. Então uma pessoa magoada e que não chama isso de pecado, ela é insubmissa à palavra de Deus, né? Ah, mas o outro errou, foi o outro que falhou. Mas você decide perdoar e Deus aos poucos vai restaurando o teu coração. E se a pessoa não se arrepender, ela vai pagar por aquilo. Mas o perdão, ele é proteção para você mesmo. Quando você perdoa, o inimigo não tem acesso na sua vida. E 2 Coríntios capítulo 2:10 diz: perdoe, para que o inimigo não tenha vantagem na sua vida. Então muitas pessoas não compreendem a importância da submissão a Deus e à palavra de Deus. O inimigo tenta colocar o homem contra Deus, contra a palavra de Deus. Aí o homem pensa que a inteligência é ir contra a palavra de Deus. É como se jogar em cima da espada. A espada que devia ser usada contra o inimigo, a pessoa se joga contra a espada. A Bíblia diz não, a pessoa vai, não, mas eu vou fazer. Não, mas o outro irmão lá também faz, o outro pastor diz que não tem nada a ver. Aí um falso profeta diz, não, mas Deus é amor, Deus não se importa. E coloca a pessoa contra a palavra de Deus. E a Bíblia diz que quando eu estiver contra a palavra de Deus, no Salmo 66:12, e não me arrepender, a minha oração não será ouvida. Então a pessoa contempla a vaidade, ela desobedece à palavra de Deus e ela, pelo destemor, não se arrepende. Ela fica dando legalidade ao inimigo e escolhe, como Adão e Eva, sair da proteção dos limites da palavra de Deus. Não é em vão, não é à toa que a palavra de Deus diz, olha, não faça isso, não faça aquilo, né? Não deixe de fazer isso, não deixe de fazer aquilo. Então, quando nós não conseguimos, nós pedimos perdão, pedimos ajuda do Senhor. E o Senhor diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. A Bíblia chama a rebelião como pecado de feitiçaria porque incentiva outros a fazerem o mesmo, olhando para nós nos dizendo cristãos e fazendo aquilo, acaba incentivando. Tanto que a Bíblia diz, não ande com aquele que se dizendo cristão, anda desordenadamente sem arrependimento. Todo pecado tem perdão, amados. O grande problema é uma insubmissão de uma pessoa soberba, porque ela não vai chamar aquilo de pecado e não vai ser coberta com o sangue de Jesus. Quando ela orar, o diabo não vai respeitar a oração dela. É muito importante, amados, a submissão. Ela é uma coisa linda, é ornamento de doutrina. Que Deus nos faça vigiar com as nossas palavras. Quantos que estão amaldiçoando os governantes colocados? Quantos que estão amaldiçoando, criticando os seus pastores e autoridades colocadas por Deus? Ao invés de interceder, abençoar em oração e jejum,
isto tem galardão diante do Senhor, como fez aquele filho de Noé que cobriu a nudez de seu pai e foi abençoado. O erro do outro pode ser uma oportunidade de você interceder, ajudar, se compadecer e crescer espiritualmente.